Arranca aqui o fogo contra fogo de hoje e começamos com um escândalo fiscal que envolve também o BES, outras empresas portuguesas como a Sonae Sierra e o governo de Luxemburgo. Em causa está a denúncia feita por uma organização internacional de jornalistas de que o governo de Luxemburgo assinou acordos secretos com empresas multinacionais em troca de benefícios fiscais, mais de 300. O problema é que o governo luxemburguês foi liderado até há pouco tempo por Jean-Claude Juncker, agora presidente da Comissão Europeia. Há empresas portuguesas, supõe-se que 10, e sucursais de empresas internacionais em Portugal envolvidas. A compra da Sonae Sierra Brasil por um fundo americano é um dos negócios que consta destas denúncias. Também pelo menos 3 sociedades do Grupo Espírito Santo e ainda, por exemplo, o negócio do Deutsche Bank com um hotel em Albufeira, o Alfamar. Em causa está a concessão de benefícios fiscais muito fortes a troco da passagem de capitais para Luxemburgo. Um escândalo que está a ser designado já como LuxLeaks. Boa noite, Paulo Moraes. Boa noite, Marinho Pinto. Olá, boa noite. Marinho Pinto, estão a gozar com o povo, como se costuma dizer? É a expressão adequada. Isto revela, sobretudo, enfim, as várias uniões europeias ou os vários valores que dominam esta União Europeia. Não é só o Luxemburgo que é um chamado paraíso fiscal. A Holanda, a Áustria, Gibraltar, há vários Estados-membros que utilizam estas práticas de deslealdade e até de traição ao espírito da própria União, ao espírito dos outros, à solidariedade devida aos outros membros da União. Devíamos jogar as mesmas cartas, digamos assim? Eu acho que não, acho que devíamos ter princípios e respeitar os princípios das relações internacionais, tal como os homens, os Estados devem ter palavra e devem respeitar os valores que proclamam. Não é proclamar nos discursos públicos determinados princípios e determinados valores e depois, quando vamos descobrir tudo isso é fachada. Por baixo há só porcaria, há só processos ilícitos, há só deslealdades e traições. O que o Luxemburgo faz é inadmissível. E foi feito, há que dizê-lo, isto foi feito justamente, estes acordos, a maioria deles, a esmagadora maioria deles, foi feito por aquele que é hoje o Presidente da Comissão Europeia. Acha que pode levar à admissão de Juncker ou não? Esta gente nunca se demite, esta gente agarra-se ao poder que nem lapas às pedras, percebe, do mar. Esta gente não se demite. O Dr. Durão Barroso foi para Presidente da Comissão Europeia porquê? Porque mentiu descaradamente. E serviu os interesses de alguns aventureiros, como o Tony Blair, como o Aznar, como aquele pistoleiro americano, George W. Bush, para arrastar a Europa, ou parte significativa da Europa, para uma guerra absolutamente criminosa, à revelia de todos os princípios do direito internacional, que destruíram, por sinal, o país mais ocidentalizado da Europa, alegando que ele tinha armas de destruição massiva. E o Dr. Durão Barroso garantiu nas televisões portuguesas, ao povo português, que tinha visto as provas que essas armas existiam. E depois foi para lá. E foi para lá, não foi apesar de ter mentido, ele foi para Presidente da Comissão Europeia justamente porque mentiu. O Sr. Claude Juncker não se vai demitir, ele está lá com o apoio da sua família política, o PPE, está lá com o apoio dos socialistas, de todos, porque fizeram a troca, tu vais para Presidente da Comissão e nós vamos para Presidente do Parlamento. Portanto, ele não se vai demitir. Agora, isto mostra quais são os valores que dominam as elites dirigentes da União Europeia. Isto demonstra, em certa medida, o que é hoje esta União Europeia. Paulo Moraes, boa noite. Podemos dizer que é um escândalo. Apesar de haver legalidade aqui, tanto quanto se sabe, pode ser legal, mas não deixa de ser um escândalo, não? É um escândalo e... legal não é. Não é ilegal. Não ser ilegal não quer dizer que seja legal. Estas práticas imorais. Isto é... Em minha opinião, há aqui uma grande confusão na questão dos paraísos fiscais. É que a existência de regimes fiscais distintos é eventualmente um aspecto positivo. Ainda por cima, na Europa, como há livre circulação de capitais, os cidadãos são livres de pegar no dinheiro levado de Portugal para a Espanha, de Espanha para a França ou até para o Luxemburgo. Agora, o que não pode acontecer é o secretismo. Ou seja, haver regimes fiscais diferenciados, isso pode eventualmente até ser positivo. Agora, não pode haver secretismo, porque o grande problema das offshores não é o facto de nós ganharmos muito dinheiro e queremos levar o dinheiro para um sítio onde se paga menos, não é essa a questão. O grande problema é que, a coberto do novo regime fiscal mais favorável, é aí que, com secretismo, se guarda o dinheiro da corrupção, do tráfico de armas, etc, etc. Porque o grande problema de Luxemburgo não é ter um regime fiscal mais favorável. O grande problema de Luxemburgo é ter um regime fiscal e bancário secreto. Porque no Luxemburgo há segredo bancário e, pelos vistos, segredo bancário ainda por cima é estimulado
pelo próprio governo luxemburguês. Essa é que é a questão. O dinheiro mais sujo de Luxemburgo nem sequer é dinheiro que venha eventualmente de cidadãos europeus. É dinheiro das máfias chinesas, dinheiro do tráfico de droga da América Latina, por aí fora. E esse é que é o grande problema. Por isso, na questão dos paraísos fiscais, e era este o primeiro comentário que isto me suscita, pode eventualmente haver regimes fiscais diferenciados. Segredo é que jamais. Portanto, offshores, como Luxemburgo... Essa questão de Portugal também tem um offshore na Madeira, que também é uma vergonha, exatamente onde está muito dinheiro, que sabe-se lá de onde é que veio. O problema, nós ganhamos dinheiro e queremos meter 30, 40 mil euros noutro país. A União Europeia tem tratados que nos garantem, isso não tem problema nenhum. O problema é o secretismo, porque é pela via do secretismo que depois fica escondido todo este dinheiro da corrupção, etc. Mas, Balmais, não acha que a Europa, para ser uma Europa com letra grande, digamos assim, tem que haver uma regularização fiscal de todos os membros? Tem que haver harmonização fiscal, mas esse não é o problema mais grave. O problema mais grave é o segredo. Esse é que é o segredo. Aliás, viemos mais uma vez... O segredo permite lavar dinheiro, é isso? Absolutamente. Essa é que é a questão de fundo. E não é por acaso que aparece mais uma vez aqui o BES. E é uma questão que me angustia, que me tem angustiado nos últimos tempos, que é, o BES nestas operações não andava a perder dinheiro. Andava provavelmente a ganhar dinheiro e a questão que hoje se levanta, quando aparecem notícias do BES ligadas a este negócio, a este dossiê, é como é que é possível? E não está longe de estar explicado. O BES que ganha dinheiro nos offshores de Luxemburgo, o BES que ganha dinheiro nas parcerias público-privadas em Portugal, que ganhou dinheiro no escândalo de financiamento partidário mensalão no Brasil. Foi o banco dos bancos centrais mais importantes na transferência de recursos entre os chineses e os angolanos nos negócios de petróleo, cujo montante inicial era de 11 mil milhões de dólares. E, portanto, o BES Angola e a Escon estavam associados a isso. E depois em Portugal ganhou dinheiro nos subornos, na compra dos submarinos aos alemães, no caso Vargem Fresca, etc, etc. E dinheiro com a confiança de 20% dos portugueses, não é? Não, e a questão que eu me coloco é, então se eles andaram a ganhar tanto tempo, andaram a ganhar dinheiro, como é que foram à falência? Como é que foram à falência, Marinho Pinto? Tem ideia? É assim, quando uma empresa vai à falência, normalmente os seus administradores, os seus donos estão ricos, podres de ricos. Mais uma vez, deve ser essa a regra que se verificou, só que muitas vezes é justamente essa riqueza que vai sendo acumulada pelos donos ou pelos gestores das empresas que causa a falência das empresas. E ficam depois a berrar os credores das empresas, aqueles que tinham relações comerciais com elas. Mas aqui há um aspecto que cumpre acentuar, que o que o Luxemburgo estava a fazer era a roubar outros Estados, a ficar com os impostos, a permitir que empresas de outros Estados não pagassem os impostos que eram devidos nos Estados onde geraram os lucros tributáveis. Nós temos em Portugal situações absolutamente aberrantes. Mas daí eu lhe ter perguntado se Portugal não deveria enverdar por esse caminho, um caminho de serviços, digamos assim. É o que eu digo. Eu acho que não. Acho que, embora eticamente seja condenável, se as regras do jogo são mas assim. Mas também para isto é preciso algumas habilidades que eu desconfio que existam em Portugal, enfim, pelo menos ao nível do Estado. Temos muita gente que é liberal, que é contra o Estado, mas estão sempre por debaixo da mesa a subtrair recursos ao Estado. Deixe-me dizer-lhe que não é só a própria Suíça, mas a Suíça não é da União Europeia. Aqui há uns anos, eu estou agora, tenho estado até a ler um livro, e espero concluir lembrando, que demonstra a quantidade de dinheiro que está na Suíça clandestinamente. Só da Europa está 1 milhão de milhões de euros. 1 milhão de milhões de euros. 999 mil milhões mais 1 milhão de euros. Da Europa, só de Portugal, estão 21 mil milhões de euros de dinheiro que se subtraiu aos impostos, foi subtraído aos impostos em Portugal. Não é só o BES. É todo um conjunto de empresas, grandes empresas, porque são essas que fogem aos impostos. O Estado português esmifra até ao tutano um desgraçado de um trabalhador que esmifra com impostos o rendimento do seu trabalho, o seu salário, o seu ordenado, o seu vencimento. Mas as grandes empresas, os grandes que geram grandes lucros, isso não é tributado. E quando é tributado, é imediatamente impugnado e sabe onde é que isso acaba? A ser discutido num tribunal arbitral. Ou seja, o Estado vai discutir
os seus impostos a que tem direito num tribunal arbitral, ou seja, num tribunal nomeado em que o Estado nomeia um advogado como juiz ou uma figura e o contribuinte nomeia o seu advogado ou um advogado especialista nessa. O que é que isto origina? Origina o que é óbvio nesta matéria. Deves 1000, pagas 200 e o resto é dividido por nós, incluindo os árbitros. É assim que se passa. Mas este é um escândalo que dá bem a ideia dos valores pelos quais se orienta hoje a União Europeia. É o mercantilismo puro e duro, é a recusa de qualquer sentido de solidariedade entre os Estados, e basta ver o que está a acontecer nos Estados do Sul, o que tem acontecido com a austeridade, enquanto eles fazem as maiores manigâncias para ficarem com os impostos que eram devidos. Nós temos aqui em Portugal empresas, alguns dos quais andam aí, os empresários andam aí a dar-nos lições de moral nas TVs de vez em quando, que vão pagar à Holanda, por exemplo, os impostos que geram aqui em Portugal, gerados aqui em Portugal. Isto tem um nome. E acho que se deve dizer. Isto são empresas de topo, deve dizer. São empresas de topo, são empresas que andam a encher a boca com as declarações dos seus empresários, com as suas ações. Isto tem um nome, é traição nacional. Isto são atos de verdadeira traição nacional. Uma empresa que gera aqui os seus lucros, em vez de pagar os impostos ao Estado português, porque o Estado português tem dificuldades, o Estado português tem um serviço social a prestar à comunidade, não, vai pagá-los à Holanda, vai pagá-los ao Luxemburgo, que são muito mais baratos, vai pagá-los, se calhar nem os paga na Suíça ou noutros locais quaisquer. E, portanto, isto dá uma ideia da absoluta falta de princípios de ética e de moral que hoje existe nas relações internacionais, sobretudo mesmo entre os Estados que pertencem. Acha que os portugueses deviam penalizar? Acha que os portugueses deviam penalizar estas empresas que têm acho que sim. que pagam os impostos acho fora? Acho que sim. E mais tarde ou mais cedo isto vai acabar. Mais tarde ou mais cedo isto vai acabar. Acho que não. Acho que as empresas e os cidadãos reagem aos estímulos que têm. E se de facto bom colocar as sedes de empresas noutros locais é porque toda a engenharia fiscal que fazem lhes permite fazer isso, porque o sistema fiscal português é uma confusão. Mas há uma dimensão moral aqui, ou ética, se quiser. Pergunto-lhe, os portugueses deviam penalizar essas empresas ou não? Porque põem as sedes lá fora, acho que não. Acho que não. Acho que vão pagar os impostos lá fora. Até porque, atenção, que pagar os impostos em Portugal não é uma atitude muito saudável, porque depois o Estado desbarata-os de forma vergonhosa, como sabemos. Mas deixe-me só dar uma nota final quanto à questão do Luxemburgo. É que apesar de no Luxemburgo e na Suíça, mas sobretudo no Luxemburgo, haver segredo, há casos em que é levantado segredo pela Justiça. Casos em que há tráfico de armas, tráfico de droga ou equivalentes. E quando é levantado segredo bancário, o que é que fazem os outros Estados, como a Alemanha, a França e a Itália? Vão lá e confiscam as fortunas. Mas há um Estado europeu que não confisca fortunas no Luxemburgo. Nomeadamente fortunas que têm lá os cavalheiros que eram donos do BPN e pessoas que andaram envolvidas nesse tipo de negócios, que é o Estado português. Que é uma questão que eu também me coloco sempre. Porque é que o Estado português não vai ao Luxemburgo confiscar as contas dos cavalheiros que eram donos do BPN? Porque isso está perfeitamente identificado. E é uma questão que eu gostaria de deixar aqui também. Bom, vamos mudar de assunto, temos que mudar, já passaram 10 minutos. Temos que seguir em frente. Sim, mas vamos acompanhar isto. Vai ser notícia durante muito tempo, tenho eu a certeza, e portanto vai ser assunto aqui a debater nas próximas semanas. Vamos falar agora um pouco das autarquias. Temos casos muito mediáticos recentemente surgidos, o caso de Luís Filipe Menezes, a investigação que está a ser feita, também Mesquita Machado. Muitas obras polémicas nestas duas autarquias e um endividamento incrível. E também agora Rui Rio viu-se envolvido com o caso de um relatório que foi pedido pelo atual Presidente da Câmara. Eu penso que são casos diferentes. O caso do Dr. Rui Rio é diferente do caso do Dr. Filipe Menezes e do Dr. Mesquita Machado. O que se refere é que terá havido uma irregularidade na demolição das torres, mas, enfim, é completamente diferente. Aliás, o próprio Dr. Rui Rio é, na minha opinião, um político que, nessa matéria, penso que não há nada que se lhe possa apontar. Ele é, na minha opinião, um político de mãos limpas, pode ter cometido erros, e cometeu-os, com certeza, pode ter tomado decisões melhores ou piores, e algumas foram más, com certeza, mas é uma pessoa em relação à qual eu não tenho dúvida sobre a sua honorabilidade política, sobre a sua probidade.
Relativamente aos outros dois, eu em princípio também não devia ter dúvidas, e não tenho, mas pelo que tenho visto... Há uma presunção de inocência sempre, não é? Há sempre uma presunção de inocência, e eu, como advogado, tenho em relação a essas questões as cautelas que devo ter. Eu acho que o fenómeno do enriquecimento de políticos é um fenómeno que geralmente está associado a atos ilícitos em favor de privados que depois, por debaixo da mesa, recompensam esses favores com comissões, com as tais peitas, com os tais subornos. Ora bom, isto é uma coisa no mundo da justiça. Isto tem que ser provado de acordo com os elementos que constituem o tipo legal de crime. Agora, independentemente disso... O senhor é daqueles que não concorda com a inversão do ónus da prova num caso de enriquecimento ilícito? Claro que não, meu caro, porque senão assim nós daqui a pouco sabemos que uma pessoa... muito Não, prejudica não haver vontade política em Portugal para acabar com estas situações. A corrupção sempre existiu. Onde há poder, há corrupção. Agora, ela em Portugal atinge proporções absolutamente inadmissíveis. O vice-presidente do Banco Mundial, o Sr. Kaufmann, aqui há uns anos em Portugal, disse isto, taxativamente. Portugal poderia ter um índice de desenvolvimento semelhante ao da Finlândia se não fosse a corrupção. Não há uma obra pública que seja paga, afinal, pelo preço porque foi adjudicada a princípio. É sempre 2, 3, 4, 5, 6, às vezes até 10 vezes mais. Arranjam sempre maneira de pôr dinheiro em cima de dinheiro e dinheiro em cima de dinheiro para depois, obviamente... Nós vemos políticos que entraram na atividade política... Vou fazer uma pergunta com barra provocação. Entrar para a política é uma espécie de garantia de acumular riqueza, acha que não? Não, porque também há isto, para fazer estas acumulações de riqueza, às vezes é preciso também ter algumas qualidades, ou a total ausência delas, não é? Mas é sobretudo ter uma disponibilidade moral para o ilícito, é preciso não ter princípios republicanos, é preciso ter tendências criminosas, se quiser, não olhar a meios para defender os seus fins pessoais. E, portanto, nestes dois casos, acho bem que as autoridades investiguem se houver suspeita de crimes, mas também que isto se discuta em público. Isto deve ser objeto do debate público em Portugal. Sim, o património acumulado por pessoas que exerceram em exclusividade funções políticas em Portugal deve ser averiguado até ao tintim, tintim por tintim. Paulo Moraes, como é que vê vê a política como um veículo de enriquecimento ou não? Em Portugal tem sido, quer dizer, é raro o político que não entra para uma autarquia e ao fim de um mandato, 2 mandatos, não tem um património de 2, 3, 4, 5 milhões de euros. Isso é raro. Isto acontece porque, em particular nas autarquias, são os negócios de urbanismo, são sempre os negócios de urbanismo. Na administração central são o tipo de negócios. Mas, aliás, o Dr. Marinho Pinto levava esta questão para o âmbito jurídico. O problema não é jurídico, é político. Quem anda na vida pública, quem tem um cargo público, pode ser bastonório da Ordem dos Advogados, dirigente da Transparência ou político autarca, tem obrigação de dar contas da sua vida patrimonial. Há um ditado português que diz: quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E quem está na política tem que dar conta da sua vida patrimonial com clareza. É claro que é muito estranho quando nós vemos pessoas como Luís Filipe Menezes, que a ganhar 4 ou 5 mil euros por mês, não faço ideia quanto é que ganha um Presidente de Câmara de Gaia, depois apresenta propriedades de meio milhão de euros, 1 milhão de euros. É que, além disso, depois em Portugal, a juntar à corrupção, depois ainda há parolice, é que é a vontade de ostentar. Portanto, já não basta serem corruptos, ainda são parolos, e depois o resultado é esta tristeza, que parece que estamos na América Latina, porque uma pessoa que ganha um salário de 4 mil euros, querer mostrar que tem uma casa de 1 milhão, isto chega a ser, peço desculpas, estupidez, porque de facto é porem-se... Essa casa que se refere está no nome dos pais, suponho. Acontece é que os pais também não têm rendimento. Exatamente. E depois há esses truques que trazem aparentemente para o campo jurídico uma discussão que não é jurídica, é política, claro. É uma questão de probidade. Quem anda na vida pública, seja lá quem for, e qual for o cargo que tem que dar contas da sua vida patrimonial. Só não tem que dar contas da sua vida íntima, isso ninguém tem nada a ver. Agora, da sua vida patrimonial tem que dar conta. E por isso, o caso de Menezes, o caso de Mesquita Machado, etc., que acumularam fortunas colossais, é inconcebível, a menos que eles viessem explicar cabalmente onde é que foram buscar o dinheiro. É que o problema não é de inversão de ónus da prova no plano jurídico, é uma questão de probidade. As pessoas concorda com isso ou não?
Concordo, eu acho que as pessoas têm que dar conta, mesmo perante a justiça, do seu património. Como tem, aliás, qualquer cidadão que dar conta do seu património perante a administração fiscal. Então, se cada um de nós tem que dar contas perante um fiscal das finanças, porque não há de um político ter que dar contas perante toda a população, acho que sim, acho que tem que dar. O caso do Aleixo é um caso de outra natureza, mas é um caso também triste e, mais uma vez, entra aqui o BES. Aliás, o BES aparece em toda a parte. Eu devo dizer que eu fui vice-presidente da Câmara do Porto e fui vereador da habitação, portanto tinha, entre outras funções, a tutela do bairro do Aleixo, como mais 40 bairros cá no Porto. E, de facto, o Aleixo, eu era e fui, enquanto lá estive, contra a demolição e, portanto, enquanto eu fui vereador, o bairro não era demolido, ponto final, assumi, aliás, esse compromisso com os moradores. Mas compreendo que quem governe, e passaram uma série de anos, tem legitimidade democrática para decidir a demolição. Portanto, não ponho isso em questão, tem legitimidade democrática, decidiu, independentemente de eu concordar ou não, que não concordo, mas decidiu demolir. Agora, o que não faz sentido foi a solução encontrada para o Aleixo. Porque o bairro do Aleixo, se tinha que ser demolido, porque eventualmente havia ali tráfico de droga, ou por outra razão qualquer, que tinha a ver com a gestão da cidade, tinha que ser demolido, ponto final. Então, acaba por ser, neste caso, uma parceria pública ou privada, não é? Absolutamente. O que a Câmara do Porto tinha que ter feito, no caso do Aleixo, era demolir o bairro, fazia ali um jardim, alojava as pessoas, que ainda por cima nem sequer era nada caro, porque há sempre o argumento que o município não tem dinheiro, mas o alojamento das famílias do Aleixo, todas, custaria algo como 8 milhões, 9 milhões de euros, o que a dividir por 5 ou 6 anos não representa nem 1% do orçamento da Câmara do Porto. Portanto, era algo perfeitamente execuível em termos de cidade do Porto. O que tinha que se ter feito ali era um jardim, um parque, ponto final, até porque ali não há necessidade de mais edificação, aquela zona do Porto. Portanto, para quem não conhece, o Aleixo é sobranceiro ao rio, é uma zona espetacular e, portanto, só precisava era ali de um parque, ponto final. Acontece é que, exatamente por ser sobranceiro ao rio, os apetites imobiliários aparecem. E aparecem os apetites imobiliários de quem? E a Câmara... que houve, em alguma altura deste, e não estou a falar de Rui Rio, mas dentro das pessoas que tomam decisão, algum tipo de corrupção neste caso? Esta solução não podia ter sido assim, porque das duas uma, ou se fazia ali um parque, ponto final, um jardim, ou então se a Câmara tivesse vontade de fazer ali um qualquer empreendimento, o que eu acho imoral, porque tirar pobres de um bairro social para os despejar, para pôr lá ricos em condomínios fechados, acho que isto é imoral e não se faz isto em 2014. Eu penso que era a solução que também estava para o Casal Ventoso em Lisboa e que vai acabar por acontecer. Não, mas é assim, o que tinha que se fazer ali era um jardim, ponto final. Mas mesmo que se pretendesse fazer um empreendimento imobiliário qualquer, o que tinha que se fazer é o que as câmaras têm que fazer, que é o que a lei permite, que é ter o terreno vazio, fazer uma asta pública municipal, fazer, no fundo, um leilão e as pessoas irem ao leilão. O que é que aconteceu? Ali, só para terminar, fez-se um consórcio entre a Câmara, os sócios do Duarte Lima e do Filho, uma empresa do Grupo Espírito Santo, que era a Asparte, que já estava envolvida em processo de corrupção, e chegou-se até ao ponto, que é um ponto triste, que é, hoje, o representante dos privados é quem, na Câmara, negociava com os privados. Ou seja, o chefe de gabinete do Rui Rio, que negociava com a Câmara, em nome da Câmara com os privados, hoje trabalha para os privados. Isto é inadmissível. Bom, vamos seguir em frente. Por estas e por outras, digamos assim, em Espanha surgiu um partido que tem apenas 8 meses de vida, o Podemos, que surpreendeu numa sondagem porque fez 27,7%, que é, em Espanha, muita gente... é quase a população portuguesa e portanto, ganhava as eleições. Surpreendeu Não me surpreende. Não me surpreende. Acho que o fenómeno Podemos é um partido que aparece, que responde às angústias, que responde ao sentimento de recusa do povo espanhol em relação às práticas dos partidos tradicionais. Acha que isso pode acontecer em Portugal? Eu tento que sim, e estou a tentar que sim, e vamos trabalhar para isso, porque, na verdade, nós estamos, tal como em Espanha, em Portugal há um bipartidarismo falso, porque, no fundo, quer seja o PS, quer seja o PSD, quer seja o PSOE, quer seja as próximas eleições serão os dois. Pois, portanto, muda muito a espuma das coisas, mas os negócios, a substância das coisas, a corrupção, a degenerescência moral do fenómeno político, da prática política, acaba por ser igual. Nós, se formos olhar o passado dos dois partidos no poder, salvo uma pequena coisa, tem sido substancialmente um caminhar em direção à situação em que nos encontramos.
Nós estamos há 30 e tal anos a ser governados sucessivamente por PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD. De vez em quando o CDS também dá lá mete as mãos no pote e aliás, com muita voracidade quando o faz. E depois PS. E o país está cada vez pior, o país cada vez mais pobre, cada vez são mais descarados os negócios que se traduzem na subtração de património público em benefício de patrimónios privados. Cada vez os políticos de ambos os partidos têm enriquecido no exercício de função pública, negociam enquanto membros do governo as suas saídas para depois que deixarem o governo, ocuparem cargos com as empresas que negociaram, com as empresas que favoreceram durante a sua ação. E, portanto, em Espanha tem sido a mesma. Só que em Espanha há uma diferença. A justiça, apesar de ter muitos defeitos, a justiça funciona melhor que a portuguesa. E nós vemos que neste momento estão presas centenas de pessoas, só os autarcas, como o Dr. Paulo Moraes já aqui disse, eram cerca de 100 autarcas presos em Espanha por corrupção, por tráfico de influências, por malversação dos negócios, dos patrimónios. Em Espanha temos neste momento centenas de pessoas a contas com a justiça, inclusivamente a irmã do rei. Inclusivamente a irmã do rei. Vamos focar nesta questão do Podemos, deste partido novo em Espanha, Paulo Moraes. Portugal precisa de uma pedrada no charco deste tipo? Portugal precisa de mais que isso. É que, apesar de tudo, em Espanha o problema é um problema de corrupção nos partidos, mas o regime funciona. Em Portugal é pior, porque o regime nem sequer funciona, não funciona a justiça, nada funciona em Portugal. É porque em Portugal não são só os partidos que não funcionam. Não funciona o Presidente da República, não funciona o Tribunal de Contas, ou seja, as instituições em Portugal nada funciona. Agora, o que eu acho interessante é em Espanha, mesmo em Portugal, o pânico com que os partidos ditos democráticos ficam com a aparição destes novos atores. Porque, em princípio, em democracia, é saudável que apareçam novos atores. Já aconteceu em Portugal com o PRD, não é? De algum modo. Não ganhou as eleições. O PSD nasce de dentro. O que eu fico surpreendido é como é que em Espanha o PSOE, o PP, ficam em pânico por aparecer um novo partido. Isso devia ser saudável. Em democracia é bom que haja mais alternativas. Aliás, em boa verdade, também os partidos portugueses ficaram algo preocupados quando o Dr. Marinho Pinto foi eleito para o Parlamento Europeu e ficam em pânico. Deixa-me interromper. Sabe porque ficaram mais preocupados, sabe quando? Quando eu disse que me vinha candidatar para cá. Aí é que foi realmente o grande pânico. Vamos ver. Aí é que me saltaram em cima e os seus soldados, a primeira linha dos seus soldados na comunicação social, atirou-se a mim como gatos a bofe. Quando eu disse que vinha para cá, que não ficava lá. Que é algo estranho que os partidos se achem donos da democracia. Porque partidos se acharem donos da democracia, isso é fascismo, não é democracia. Pois. E os partidos portugueses, como aliás os espanhóis tiveram o mesmo comportamento, entram em pânico, quase querem fazer um bloco, uma coligação, para evitar que entrem novos players na democracia. Quando a democracia enriquece é exatamente por haver mais atores. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta para fechar este tema. Ponderou algum dia juntar-se ao partido de Marinho Pinto? Não. Eu acho que em Portugal a vida partidária não resolve o problema. O problema de Portugal é constitucional. O problema de Portugal é bem mais profundo. Tenho pena até dizer isto, mas eu julgo que na vida partidária não se encontrou no modelo atual, pode ser que isto mude daqui a 2 ou 3 anos, mas no modelo atual, e enfim, desejando felicidades ao Dr. Marinho Pinto, não é com 10, 15 ou 20 deputados no Parlamento que se resolve o problema. O problema é mais profundo, é um problema constitucional. O que me separa, deixe-me dizer, eu tenho que dizer, responder a isso, o que me separa é que realmente eu tenho esperança que se possa mudar o país. E é na política que se muda. E é com partidos políticos que se muda. Diferentes, novos, com um novo sangue, com novos princípios, com novos objetivos e que possam reacender no país a chama da esperança e a chama da credibilização das instituições democráticas. Da Assembleia da República, que é onde devem estar os representantes do povo e não os tráficos que por lá existem à volta de pessoas que exercem outras profissões e que estão lá em benefício dessas profissões e dos seus clientes privados. Portanto, acredito nessa esperança. De que se possa trazer de novo a chama da esperança ao Vamos país. para o último tema. Começo desta vez por si, Paulo Moraes. Timor-Leste, há esta questão da expulsão dos magistrados portugueses. Criou alguma tensão diplomática. A informação que dispomos não é muita. É um caso complexo. Será que Timor tem razão ou não? Eu acho que não. Independentemente das questões de substância, há aqui um problema que subjacente a tudo isto, que é, neste momento, a CPLP transformou-se, com a presidência de Timor, de Xanana Gusmão, a CPLP transformou-se numa OPEP dominada pelo presidente angolano, José Eduardo Santos. De facto, hoje, no âmbito da CPLP, com Angola, Timor, São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial,
José Eduardo dos Santos ganhou uma predominância, digamos, no mundo energético mundial e usa a CPLP como instrumento da sua estratégia. O que quer dizer que, obviamente, os americanos andam zangados por essa via. Aliás, as represálias diplomáticas que os americanos têm feito sobre Angola são diversas, das mais variadas, e Timor-Leste, neste momento, acaba por ser um instrumento da política energética angolana. É evidente que depois cada caso é um caso e tudo isto é algo complexo. Sim, falta dizer que Timor-Leste está em conflito com algumas das empresas que exploram petróleo. Exatamente. Portanto, o que está aqui de fundo é o problema da corrupção no mercado petrolífero. Esta é que é a questão de fundo. Depois, quem tem razão em cada caso particular, não sei, não tenho informação que me chegue. Agora, o problema de fundo, hoje, com Timor, é Timor ter-se passado para o bloco petrolífero de José Eduardo dos Santos, o que é pena. Eu pensar que um líder histórico e um líder guerrilheiro, como Xanana Guzmão, hoje é um servo de José Eduardo dos Santos, dá-me alguma pena. Marinho Pinto, tem acompanhado esta questão, com certeza. Acha que fica marcada para sempre a relação de Portugal com Timor, com este caso, ou com a hipótese de Xanana Guzmão, neste caso, ter razão? Sabe, tudo é possível. E não há coisas definitivas em política. Os nossos piores inimigos amanhã somos aliados. Os aliados de hoje amanhã são inimigos e, portanto, na política tudo é relativo. Não penso que este caso tenha a importância que lhe está a ser dada. De qualquer forma, tem alguma importância. Não é assim de um momento para o outro que se expulsam pessoas. Expulsar magistrados e chamar-lhes incompetentes. Bom, daí pessoas que estão a tentar ajudar um país é um bocado... Sabe, eu conheço alguns magistrados e conheço bem e é uma pessoa que para mim é acima de qualquer suspeita. É um magistrado excelente, um juiz, desembargador, que eu conheço desde os tempos de Coimbra, que é um homem de grande caráter e de grande... Portanto, não é isso. Pode não ser só isso que está em causa. Pode não ser só isso que está em causa. Normalmente este tipo de procedimento utiliza-se em relação a casos de espionagem. Não sei se poderá haver situações de escutas telefónicas que se tivessem chegado ao conhecimento de inimigos. Neste momento, o grande inimigo do Timor-Leste é a Austrália e a locupletação indevida que a Austrália está a fazer de zonas da fronteira, de zonas que pertenceriam, por uma linha de fronteira justa, pertenceriam a Timor. A Austrália é muito poderosa. A Austrália não quer discutir isso nos tribunais com o Timor-Leste e, portanto, impôs aquilo. Portanto, há ali situações muito complexas. Não sei se não terá havido proteção de vida, proteção judicial de vida, ao conteúdo de escritas telefónicas. Essa frase que agora disse. Não está a dizer que havia magistrados portugueses que seriam espiões ou qualquer coisa desse? Não, eu estava justamente a dizer isto. É que proteger o conteúdo de escutas telefónicas feitas a membros do governo. Sabe que nós vimos aqui em Portugal escutas no processo face oculta, que saíram aí, escutas telefónicas que foram mandadas destruir, outras que estiveram em absoluto segredo de justiça, outras que não chegaram a ir a integrar processualmente determinado litígio, e acabavam todas nos jornais. Ora bom, há escutas que podem não ter interesse criminal, ou mesmo tendo interesse criminal, podem ter um interesse em termos de segredo de Estado muito grande. Sim, portanto, este tipo de expulsões rápidas, sumárias, decididas através de uma resolução da Assembleia da República ou da Assembleia Legislativa de Timor, 48 horas para abandonar o país, é o que os Estados fazem aos espiões das embaixadas. Temos que fechar. E, portanto, esta é uma situação que há que guardar. Como é que evolui e à medida que soubermos mais sobre este caso. Para fechar, uma nota final muito rápida, Marinho Pinto. Português proibido no Luxemburgo. Tinha que ser no Luxemburgo, não é? Já agora, quer dizer, isto é uma coisa espantosa. O Luxemburgo é um país que tem 3 línguas oficiais. Tem o luxemburguês, que é um antigo dialeto local, enfim, que pouco estruturado ainda como língua autónoma, em termos linguísticos. Depois é o francês, que é falado, o luxemburguês é falado por 37% da população, o francês por 11%, e o alemão, a terceira língua oficial, por 2%. E depois temos os portugueses, a comunidade portuguesa, que são 20% da população e é falado por 22% das pessoas. Há uma professora numa escola infantil em que os 2 alunos portugueses falavam entre si em português e a professora obrigou o aluno a escrever 200 vezes: não vou falar mais português, porque é contra a política oficial. Ora bom, isto é um caso demasiado grave, e por ser tão grave, é que este ministro, este monumento político que é o ministro dos Negócios Estrangeiros, veio desvalorizar e dizer que não há nada, quando a comunidade portuguesa no Luxemburgo está absolutamente em pânico
pânico com esta situação, porque isto simboliza e significa coisas muito graves. Sabe, é só para lhe dizer, eu estive lá ontem no Luxemburgo, a reunir com o representante da comunidade portuguesa e a levar-lhe a mensagem, para mim, a mais bela mensagem que se pode enviar a um português no estrangeiro. A minha pátria é a língua portuguesa. A pátria dos portugueses que estão no estrangeiro, que estão no Luxemburgo, que estão na Alemanha, que estão na África do Sul, é a língua portuguesa. E, portanto, devem defender a língua portuguesa e impô-la nos locais onde estão, com coragem e com dignidade. Sobre este assunto, é uma vergonha também isto? É uma vergonha, até porque a comunidade portuguesa no Luxemburgo, eu estive lá, aliás, bem recentemente, é uma comunidade muito ativa, quer na ligação à comunidade luxemburguesa, portanto é uma comunidade que participa na vida de Luxemburgo, inserida, mas também muito ligada a Portugal. Infelizmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros aliena esse património permanentemente. Obrigado a ambos, até para a semana. Boa noite. Boa noite. Fecha este Fogo contra Fogo. Tenham uma boa noite.